Olá, sejam todos muito bem-vindos, divinas, especialmente. Vamos para mais um episódio do podcast O Salto, com a minha querida Cleo, aguardando aqui hoje nosso tema super interessante, entre vocação e legado, o que sustenta a mulher no tempo. Olá, Cleo. Já vamos. Tudo bem? Tudo bem, Cleo? Tudo jóia. Vamos lá para mais um episódio, né? Sim. Retomando aqui E hoje nossas. um tema bem interessante, né, Carol? Acredito que você já começou a introduzir aí. Só falei o título. Ah, legal. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então, né, sobre matrimônio e patrimônio, não é isso, Carol? Isso. Um assunto, né, Cleo, que eu acho que às vezes a gente não relaciona, né, não associa. Pode ser que agora, falando as duas palavras, né, a gente. Opa, realmente, né, o som e tudo, né, ali a estrutura da palavra é semelhante, deve ter alguma coisa em comum, mas é algo que a gente nunca para pensar, né? Eu acho que a gente dissociou totalmente. É verdade. Uhum. É interessante, Carol, que a palavra, as palavras, né, elas têm muita semelhança, mas quando a gente para entender o real sentido dessas palavras, né, vê que às vezes uma vai afastando a outra, né? E a gente quer trazer aqui hoje que não é isso que deve acontecer, né? Matrimônio e patrimônio não devem viver em lados opostos, né? Então hoje a gente vai tentar trazer dados, vamos tentar trazer um contexto e uma reflexão sobre o que está por trás dessa sensação generalizada de exaustão, né? Uhum. A cultura atual, né, chama isso de liberdade, mas muitas vezes é apenas um acúmulo de função, né? E isso tem um custo. Tudo na vida tem seu preço, né? E às vezes quando a gente tenta encarar várias situações ao mesmo tempo, várias tarefas, né? O custo acaba sendo a própria saúde, né, Carol? Uhum, exatamente, Cleo. Quando a gente pensa, né, é engraçado que é como se fossem palavras antagônicas, né? Assim, a gente acha que uma coisa vai anular a outra, né? Que é uma guerra, né? E na verdade, né, a gente vai elucidar aqui e vai trazer o que está por trás disso, né? E o que aconteceu aí no meio do caminho que a gente foi, né, entrando nesse conflito, como se uma coisa fosse contraditória à outra, e entender que não, né? Mas o matrimônio, né, na origem etimológica da palavra, né, é o estado da mulher mãe, né, mater monium, né, a missão de gerar e sustentar. E aqui, né, eu não falo só de gerar filhos, né, porque às vezes, Carol, mas eu não sou mãe, né, e aí? Mas gerar cultura, gerar vínculos, gerar sentido, né? Eu gosto muito do conceito de São Tomás de Aquino, que ele fala da maternidade espiritual, né? Ele fala que todas as mulheres têm esse chamado à maternidade. E a gente no salto, quando a gente trabalha o arquétipo da mãe, né? Eu também trago muito disso, né, Cleo? Todas nós temos um chamado, né? E temos uma mãe, né, dentro da gente, que a gente, né, muitas vezes se desconectou totalmente. Mas é justamente disso, né? Essa capacidade de gerar projetos, né, de vínculos, de sentido, né, de vida, de frutificar mesmo, de multiplicar. E o matrimônio ele nasce como uma estrutura onde a mulher se realiza, né, nessa entrega criativa e ordenadora.
né? Então está muito relacionado isso ao criar, né? Ao gerar e ao ordenar também, né? Ao reger, né? Eu gosto também dessa maneira de pensar, porque é muito sobre fazer a gestão, né? Então a ordem ela está totalmente relacionada ali, né? A organização, né? Que é algo que a gente vê que muitas vezes é o que falta, né? A questão da desordem, né? Da desorganização financeira, né? Que a gente já vem falando aí em outros encontros, né, de não ter controle, né, tudo isso. Então, essa mãe, ela tá ali, né, quando a gente fala de matrimônio, né, tem esse conceito por trás. Isso. Perfeito, Carol. E já o patrimônio, Carol, ele é um conjunto de bens, né? Conjunto de bens tangíveis e intangíveis, herdados ou até construído, né? E também vem da origem da palavra pater, né? Mais mônio, patrimônio. Historicamente, está ligado à transmissão do capital, da terra, dos saberes, como você bem comentou aí, né? Sobre o matrimônio, de gerar, que não é só gerar filhos, né? Mas a gente gera muito conhecimento. E no patrimônio também, né? A gente gera saberes e dá estabilidade intergeracional, né? No contexto romano, patrimônio era o que dava continuidade à família. E hoje isso se fragmentou muito, né? Temos herança financeira totalmente destoada da herança simbólica, né? Daquilo que avós, bisavós, pais. Acho que entrou uma ligação. Aqui, e acaba ficando disperso hoje, né? Por essa falta de vínculos, né? Dos vínculos do próprio matrimônio, né, Carol? Uhum. Então, casamento, por exemplo, como uma instituição, né? Ele serviu historicamente para proteger e controlar e consolidar o patrimônio familiar, né? Então, quando se rompe o elo entre matrimônio e patrimônio, a mulher ela passa a operar sozinha em duas frentes, na frente da produção de renda e de cuidado, né? Sem retaguarda estável nenhuma. Então, assim, a sociedade moderna, né, está tratando muito matrimônio e patrimônio como algo assim oposto um ao outro e na verdade não é, né? A gente precisa resgatar tudo isso para que a gente realmente possa ter um matrimônio e um patrimônio estável, equilibrado, né? Porque senão alguém paga essa conta, né, Carol? E geralmente é a mulher. Uhum. Geralmente é a mulher que paga a conta de não ter um matrimônio, um patrimônio bem cuidados. Porque a gente sabe, né? Em uma eventual separação de um casal, né? Sempre a mulher sofre mais um pouquinho. E é muito também o que tu trouxe, né, Cléo, quando a gente falou dos tipos de empreendedorismo, né, dos mais recorrentes, inclusive, a mulher, quando ela tem que entrar nesse modo sobrevivência, de sustentar a casa, sustentar uma família, né, ela busca muitas vezes o empreendedorismo, né, por conta disso, mas muitas vezes ela vai ter que abrir mão ali né, da vocação dela, de estar em casa, de repente, né, dando uma atenção a mais, podendo desfrutar, né, desse tempo. Vem cá, não. Né, porque ela tem que se dedicar e ser a provedora, né? Então, nesse caso, né, acontece ali um conflito. Ela tem que abrir mão, né? A tia Cléo, meu amor. Quer falar com a tia Cléo? Vem cá. Oi, Clara! Como você está, minha linda? Olá, tia Cléo. Manda um beijinho pra ela. Tudo bem? Está com vazamento.
Tá com Tá vazamento? mais ou menos, meu amor. Vamos ter que trocar essa calça. Eu no sonho, eu fiquei sentada. Ah, meu Deus, estamos no processo do desfraude, né? Depois a mamãe vai trocar, então. E aí, então, né, Cleo, aí acontece esse. Sim, ela tem que priorizar, né? Porque ela vai ter que assumir um lugar muitas vezes que, né, naturalmente não seria ali, né? Essa parte de ser a provedora, né? Como eu falei antes, né, a parte de gerir, né, de reger, é diferente de eu ter que ir à caça, né, de eu ter que ir atrás dos recursos, né? Então, por necessidade, né? Então, é realmente conflito ali, né? A gente vê que é uma realidade da grande maioria até das mulheres de hoje em dia, né? Do nosso país. E aí, né, quando a gente pensa, né, na modernização, o que se perdeu nesse meio do caminho, né? No imaginário contemporâneo, parece que só agora que a mulher tem voz. Então, que no passado, né, quando, né, a gente vai trazer aí algumas fontes históricas, tudo, mas que não, né, que veio com a ideia ali que a gente já trouxe em outros momentos, né, do empoderamento feminino, né, que agora que a gente tem a liberdade. E o que a gente vê, na verdade, né, são muitas mulheres em prisões ali, silenciosas muitas vezes, né, prisões ali que a gente vê, né, de males da alma, né, de doenças psíquicas, né, que a gente muitas vezes sofre calada, né? E aí isso não é visto, não é contabilizado, né? Então, essa conta aí fica como uma mulher livre, mas que na verdade está em muitas prisões, né? Então, na verdade, houve momentos da história, né, em que a mulher era. Olá, Andréa, boa tarde. Em que a mulher era protagonista de uma forma integrada, né? A mulher curava, a mulher ensinava, a mulher governava, cuidava, ela fazia tudo isso, né? E a partir de um lugar do quê? De um lugar de enraizamento, de um lugar sólido, né? Que ela conseguia frutificar. Não desse jeito que a gente vê hoje, né? Que é uma mulher fragmentada, né? Que ela não tem raízes, que está muito frágil. Então, qualquer coisa esmorece essa mulher, né? Carol, eu vou voltar um pouquinho na história. Vou voltar um pouquinho lá na Idade Média, né? Uhum. Em que a mulher ela participava da economia doméstica e da economia urbana com autonomia real, né? Ela era artesã, ela era comerciante, ela era responsável por orçamentos, né? Por redes de trocas e aprendizado, né? Então, o ponto-chave que a gente traz aqui, comparando na história, é que essa mulher ela não era sozinha, ela não estava sozinha. Existia uma rede funcional e simbólica, né, que sustentava seu trabalho e sua autoridade. Ao contrário de hoje. Hoje, a gente fala muito, né, em redes de apoio, redes de contato, redes de network, mas o que a gente mais vê são mulheres cada vez mais isoladas, tentando dar conta de tudo, né? E então hoje a gente percebe que está havendo um deslocamento, né? As mulheres estão mais presentes no mercado formal, mas com uma jornada tripla, né? E carga mental totalmente invisível, né? Essa semana, curioso que o G1, a Rede Globo, né? Em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, trouxe exatamente uma pesquisa falando sobre as mulheres que são chefes de família. E olha só, para cada 100 famílias, 52 têm as mulheres como chefe de família. O que é a mulher chefe de família? É aquela mulher que está provendo, né, colocando sustento dentro de casa, porque o homem não está conseguindo, né? Então, esses dados mostram que as mulheres continuam fazendo mais trabalho doméstico e de cuidado, né?
mesmo com alta escolarização. Porque essa própria pesquisa, ela mostrou que as mulheres, elas estudam mais que os homens, elas têm mais escolaridade, né? E mesmo assim, ainda estão em trabalhos aí que não são tão, vamos dizer, valorizados, né, no mercado de trabalho. E isso cria uma equação que é insustentável, né? Qual que é a equação? É produtividade, mais maternidade, mais imagem, né, que é a do autocuidado, mais independência. Que isso se resume em esgotamento crônico. Né? Então, assim, a mulher que está tentando entrar nessa falsa liberdade do empoderamento, está tentando entrar não, né? Ela foi empurrada, né? Acho que a sociedade em algum ponto empurrou, né? Nessa falsa liberdade do empoderamento, ela está muito exausta, muito. Eu vejo, né, Cléo, que o empoderar, eu não gosto nem muito de falar assim, né? Porque a palavra em si ela foi assim meio desvirtuada, né? O significado, né, do empoderar. Virou assim sinônimo de ser autossuficiente, de nunca precisar de ajuda, de não pedir ajuda, né, de se bastar em tudo. Mas, né, esse ideal que parece força, ele esconde essa desconexão profunda da realidade, do corpo, do tempo, da alma, né? Dessa questão mesmo, né? De poder contar com uma rede de apoio, de poder pedir ajuda, né? De reconhecer que a gente não é autossuficiente, né? Isso para mim assim é muito até uma arrogância, né? Assim, quando a gente fala em questão, né, do lado espiritual, né? Quando a gente fica nessa achando que a gente é autossuficiente, que a gente não depende de nada, a gente está falando de, sim, é o ego que está gritando lá, achando que eu vou dar conta de tudo, né? Quando a gente cai em si, né? É muito bom, né? Mas às vezes demora, às vezes a gente não cai em si, a gente fica nessa achando que tem que dar conta de tudo. E aí o que que vem? Vem um burnout, né? Vem uma depressão. Muitas vezes, né, se a gente não para e não recorre, não pede ajuda, a vida uma hora ela vai te parar, né? Eu costumo dizer isso. Às vezes é através de uma maternidade, que aí a gente vai mostrar pra gente que, opa, não, eu não estou no controle de tudo, e aí vem uma depressão pós-parto, né? Um burnout materno, ou às vezes vem uma pandemia, né? Vem algo ali que vai vir para te mostrar, às vezes vem um diagnóstico, algo para mostrar que, opa, não, você não está no controle de tudo, né? Infelizmente, não é jogando praga nada, né? Mas é realmente assim, às vezes a gente é tão cabeça dura que precisa de situações assim para poder reconhecer, né, que não está no controle de tudo. Então, se a gente conseguir virar essa chave antes, né, com certeza a gente vai ser muito poupado, vai viver a vida com mais leveza, né, vai conseguir enxergar nossas limitações, né, e poder ir articulando ali, né, a nossa vida no geral, né. Então, reconectar mesmo, né, com a nossa vocação. Sim. Carol, eu costumo dizer que eu só queria ter os direitos que qualquer ser humano precisa ter, né? Que qualquer cidadão precisa ter. O direito de votar, que a gente não podia, né? Há muito tempo. Direito de salários iguais, porque os salários não são iguais, né? Não era essa sobrecarga toda, né? Que a mulher carrega, que a gente queria. Então, acho que confundiram, né? O empoderamento que a gente pedia, né? Uhum. E esse discurso do empoderamento isolado, Carol, ele produziu um modelo de mulher empresa, né? Ela deve performar, ela deve escalar, ela deve ser multitarefa, ela tem que ser impecável, né? E de preferência sem vínculos que atrapalhem, né?
Porque qualquer coisinha que atrapalha essa rotina da mulher empresa já traz algum tipo de conflito, né? Uhum. Mas o resultado, né? O resultado é uma taxa crescente de ansiedade, de depressão, de desistência da maternidade, né? E dificuldade em manter vínculos estáveis. Uhum. Vou fazer uma análise bem objetiva aqui sobre esse ponto que eu trouxe aqui, Carol. O índice de natalidade ele está bem abaixo do nível de reposição em diversos países por decisão racional. Inclusive aqui no Brasil. Essa mesma reportagem que eu comentei agora da Fundação Getúlio Vargas mostrou que a decisão de não ser mãe ela está muito racional, muito consciente entre as mulheres por conta de tudo isso que a mulher vem sofrendo, né? Então, assim, a gente observa um esgotamento estrutural nessa mulher que tem feito com que a taxa de natalidade caia frequentemente. Então, a gente observa que há uma crise, né, de sustentabilidade emocional e econômica no modelo atual que a gente vive. O capital relacional, né, que antes era visto como um ativo, né, mesmo sendo um ativo intangível, hoje ele é tratado como um obstáculo à autonomia. Né? Muitas mulheres não querem apenas não ser mães, elas também estão optando por não ter relacionamentos. Uhum. Uhum. É bem isso mesmo, Cléo. Assim, eu vejo, sim, o medo, né? Primeiro que a gente tem um alto índice aí, né? Historicamente falando, eu acho, né? Das mães solteiras, né? Mães que foram deixadas na mão aí, né? Que às vezes tiveram que assumir desde a gestação lá, né? Foram muitas vezes recomendadas, né? Inclusive abortar a criança, e às vezes elas têm que peitar e seguir, né? Adiante a escolha de ter aquela criança. Muitas vezes depois, né? Às vezes até tá num relacionamento, aí quando vem, né, o filho, ok, termina o relacionamento. Então, essa instabilidade, né, relacional, né, e emocional, com certeza, né, impacta muito nessa tomada de decisão dessa mulher. Muitas vezes a referência dela é essa, né, ela vem de um berço desse, não tem referência paterna nenhuma, né, então ela tem medo também, né, e a questão da responsabilidade, né, de trazer um filho ao mundo pesa muito, né, então a gente tem muito também a questão das mães solo que escolhem, né, que optam por fazer essa jornada solo, mas aqui no Brasil ainda é mais, eu acho, por realmente, né, não é uma questão ainda tanto de escolha. A gente vê isso nos países mais nórdicos, né, que é uma realidade já mais comum, mas aqui no Brasil a gente vê muito essa questão relacionada ao abandono, né, e aos relacionamentos ali mal sucedidos, né. Então, realmente, né, assim, esse índice não tem como, né, tá totalmente decrescente. Inclusive, né, até em relacionamentos estáveis, vários que, né, estão fazendo a opção de não ter filhos, né, ou está diminuindo, enfim, é super comum. Hoje em dia a gente vê isso. E aí eu deixo, né, o meu depoimento pessoal, né, não está aqui no script, no roteiro, mas eu não sei, né? Eu sou assim, apaixonada pelas crianças. Eu vejo assim que algo é uma esperança também, né? Eu acho que é uma renovação, né? E eu acho que, nossa, quando a gente tem pessoas bacanas aí, que a gente tem que povoar mesmo, não tem que ter medo, né? A gente tem que ouvir esse chamado de frutificar, porque se a gente fica com medo, sendo uma semente boa, né, vai deixar se alastrar e o joio, não, vamos, né, vamos proliferar mais sementes boas, né, e partilhar eu não sei, né, mas eu tenho um olhar mais otimista e esperançoso nesse sentido, né, então eu acho que a gente tá nas nossas mãos, né, poder fazer essa diferença também, né, e abraçar esse chamado aí de frutificar, né, é a nossa vocação, né, e aí voltando lá no início, como eu falei, né,
sejam através dos filhos, dos projetos, né, dos vínculos, tudo. A gente é chamado, né, a frutificar, a trazer qualidade, a trazer presença, né, a trazer consciência, né, tudo isso. Então, a liberdade, né, que se a gente pensa aí, Clara, alguém está se aproveitando. Ganhou um vale tarde aí. É, se aproveitando. A liberdade que sustenta, né, não é fazer mais, né? Mas é escolher, como eu falei ali daquelas mulheres, o que tem raiz, né? O que tem direção, né? E a partir daí a gente frutificar, né? E essa sabedoria, muitas vezes, não está tanto nos livros, né? Mas está mais nas vozes silenciosas aí, inclusive, né? Das nossas ancestrais. A gente também traz isso no salto, né, Cléo? A questão da anciã, né? Que tem ali muito disso. E da gente honrar, né? Essa sabedoria dessas raízes, né? O que realmente tinha valor. Porque essas mulheres do passado que a gente falou lá, a gente tem uma ideia de que elas, não, essas mulheres do passado, elas se anulavam e foi a partir dali, né, sim, né, do movimento feminista que as mulheres ganharam voz. E a gente resgata e vê que não, né, que essas mulheres elas já faziam, realizavam muito, né, em diversas áreas, né. Então, ainda lá na época medieval, né. Então, é resgatar isso, essa sabedoria, né, dessas ancestrais, que conseguiam equilibrar tudo, porque é um jogo de, sim, equilibrar pratos, né? Não adianta. É sobre isso, né? É verdade. Carol, tudo isso que a gente comentou aqui, a gente pode traduzir talvez em um diagnóstico pessoal, né? Onde está indo o meu tempo, né? Onde está indo o seu tempo, a sua energia? Quais vínculos você está nutrindo? E quais estruturas você está criando ou destruindo, né? Com suas escolhas diárias. Então, às vezes, a gente parar para pensar nisso e fazer um exercício prático disso pode realinhar os eixos, né? E aí eu vou propor aqui para quem está nos seguindo um exercício prático, né? Então, primeiro, listar 3 compromissos que você assumiu nos últimos 30 dias por pressão externa, né? Seja por imagem, seja por comparação, seja por medo. Alguma pressão externa que te obrigou a fazer a assumir um curso com você mesma nos últimos 30 dias, né? Depois, identificar 2 áreas onde você tem um padrão de sobrecarga recorrente, né? Pode ser no trabalho, pode ser na casa, pode ser até na rede social. Às vezes a gente está pensando ali que tá num momento relax nas redes sociais e está nos sobrecarregando, né? E apontar uma relação que poderia ser fortalecida para te devolver suporte real, tá? Talvez esses exercícios práticos, né, comece a formar esse realinhamento que a gente precisa, né? Porque, assim, aquilo que não é mensurado, Carol, não é gerenciado, né? Em finanças, a gente fala muito disso, né? Se a gente não controla, a gente realmente não sabe para onde ele vai, né? Isso é mensurar, isso é estar o tempo todo gerenciando. E na nossa vida também é assim. E nesses momentos em que a gente se sente muito sobrecarregada, muito atarefada, tem que dar uma pausa e se perguntar o que está acontecendo, onde é que está errado, né? Como que eu posso melhorar isso ou aquilo, né? Então, assim, se a gente não para analisar a situação e você gosta muito de falar em rota, né, Carol? E traçar, né, refazer a rota, vai continuar um ciclo que
cada vez mais a mulher vai se esgotando, e matrimônio e patrimônio realmente vão se distanciando cada vez mais, né? Então, se a gente quer viver com sustentabilidade na vida, né, precisa ter clareza sobre onde está investindo o nosso capital emocional também. Porque a gente não deve falar só de capital financeiro e humano, né? É o capital emocional que vai guiando todo o resto do capital. Né? Deixar esse exercício prático aí para as mulheres para tentar resgatar, né, essa questão do matrimônio e do patrimônio. Até tu falando, Cléo, no exercício em si, me lembrei do caso que eu até postei, né, recentemente, do caso do casal lá que foi pego no show do Coldplay, né? E, assim, né, daquele CEO, né, super bem de vida, né, com a funcionária do RH que veio à tona ali, né, que foi, sim, foram flagrados ali no meio do show, né, em adultério. E ali, né, eu vi muitas, assim, influenciadores, né, especialistas da área financeira comentando, né, sobre o caso, muitos falando, assim, sobre a questão de custo mesmo, de perda financeira, né, que ele ia ter ali com o divórcio, né, ele pediu para sair da empresa, então que ele deixou de ganhar, né, a questão do posto que ele tinha conquistado, a carreira solidificada, né, enfim, várias questões. E eu trouxe mais a reflexão em relação à família, né? Assim, o que ele tinha, né? Ali já com filhos adultos e tudo, mas os impactos, né? Também sim, mesmo já sendo adultos, né? Para esses filhos, né? Para essa quebra do relacionamento ali, é muito sobre isso, né? Que a gente está falando aqui, né? Do que, como tu falou, assim, é o patrimônio emocional, o que eu estou cultivando no meu dia a dia, o meu capital, onde que eu estou aplicando, onde que eu estou investindo. Porque eu vi muitas pessoas também, tentando justificar, tá, mas ninguém sabe como que estava o relacionamento dele, né, o que levou, né. Claro que um relacionamento não acaba do dia para a noite, enfim, não é uma parte só e tal, mas a gente, né, tá fazendo o nosso melhor no nosso dia a dia, onde que a gente está investindo o nosso capital, né, assumir essa responsabilidade, né, sobre isso, sobre essa vocação e sobre esse legado, né, para que a gente não passe por situações como essa, né, porque realmente a gente sabe, quando há uma desestruturação de uma família, né, realmente há perdas, porque aí vai ter perda emocional, financeira, tudo é uma coisa só, né, e vão ter realmente perdas estratosféricas, né, dependendo. Então, muitas vezes irreversíveis. Então, a gente assumir essa responsabilidade do nosso dia a dia, né, de como a gente está investindo esse capital, é só através da maturidade. Porque se eu tenho ali, né, vivo em família e tudo, né? E eu só olho para mim, só olho para minha realização pessoal, não penso no parceiro, não penso nos filhos, não penso em nada, tô ainda, né, na imaturidade ali, na adolescente, né, imatura, isso vão ter consequências, né? E eu sou aqui mais gasto e que gasto sem pensar, sem medir, sem, né, só vivendo hoje aqui loucamente, vão ter consequências, né? Se eu não estou presente, tudo isso. Então, eu acho que fica a reflexão, né? Eu gostei muito desse conceito que tu trouxe do capital, né? De investir o capital emocional e olhar para isso, né? Com essa, eu acho assim, para mim, pelo menos, essa chave virou muito depois da maternidade, né? De ter essa responsabilidade. Porque eu acho que não tem outra palavra, não seja responsabilidade, maturidade, né? É sobre isso, né? É isso, Carol. E você trouxe um ponto nesse case aí do casal lá que foi pego, né, no show lá do Coldplay.
Além dos impactos emocionais, né, os impactos financeiros eles são gigantescos, né? E porque não é só a divisão de bens e tal, né? Envolvem custos mesmo, custos, etc, etc, né? E existem casos em que famílias elas vão ao chão financeiramente, ao chão por conta de uma irresponsabilidade, né? Por conta de uma imaturidade, né? Que um momentozinho ali que talvez ele pensou que fosse passar desapercebido. Na verdade, ele foi muito inocente, né? Num show de poste como Coldplay, né? Achar que ou ele já estava mesmo querendo o matrimônio, só pode. Então, assim, os impactos eles são gigantescos, né? E às vezes muita gente fala assim, mas é só dinheiro reconstrói de novo. Sim, mas às vezes até reconstruir de novo, né? Com o emocional totalmente abalado, não é fácil. Porque é como a gente diz no salto, né, Carol? Se o seu interior não estiver bem, é difícil conseguir prosperar. É difícil. Né? Bem, e aí, acho que já estamos finalizando, né, Carol? Já Sim. estamos perto dos finalmente aqui, né? Só deixar aqui mais uma reflexão, né, para o pessoal. Que liberdade real, né, é construir uma vida que não dependa da validação externa, né? Mas que seja coerente com o que você quer sustentar no longo prazo. É por isso que a gente fala tanto em visão, né? No salto a gente fala muito de visão. Visão tem a ver com essa questão do longo prazo, que longo prazo a gente fala muito em finanças, né? Se você não sabe onde você quer chegar, você nunca vai chegar. Você não sabe o caminho para chegar lá, você nem se imagina lá, né? Então, assim, é preciso muito repensar, né, no que se faz, né? E também dizer que liberdade não é acúmulo de escolhas, né? É consistência com aquilo que sustenta a sua vida no tempo. É isso, Carol. É exatamente isso, Cléo. Acho que tu encerrou assim, né, do jeito ali como a gente chamou a nossa live, né? Nosso encontro entre vocação e legado, que é o que sustenta a mulher no tempo. É exatamente isso, né? Passando gerações, né? E realmente assim, sustentando o que é essa liberdade, né? Então, fazer escolhas, né, consistentes, de acordo, né, como tu trouxe, né, com a nossa visão, com os nossos valores, né, que realmente faz sentido para gente, porque é sobre isso, é sobre a integridade, né? Quando a gente fala, muitas vezes, né, questões financeiras, às vezes por desorganização, às vezes por falta de informação, né, ou falta de maturidade, tudo, a gente põe, inclusive, né, às vezes, nosso caráter à prova, né, nossa reputação, são questões, assim, realmente, né, que mexem, que às vezes a gente vai ter que refazer, recomeçar mesmo, né? Mas se a gente está consciente daquilo, né, e quer seguir o caminho correto, né, o caminho certo mesmo, né, se a gente tem boa índole, a gente vai fazer o que for preciso para recalcular, reconhecer nossos erros, né, e ajustar a rota, né? Então, isso eu acho que é o crucial, né? Porque quando a gente fala de finanças, muitas vezes a gente se depara com isso, a gente fica numa negação, porque eu não quero enxergar ali que eu fiz péssimas escolhas, que eu fui, sei lá, inadimplente, que eu tô, né, numa situação que me traz vergonha, né, que eu não me orgulho disso, que está ali, que eu sei que está coerente com os meus valores, com os meus princípios, mas às vezes, né, a gente precisa encarar isso para poder mudar, a gente precisa reconhecer, né? Então, para poder conseguir, né, concretizar os sonhos, né, a vida que a gente quer mesmo, né? Tudo bem. É. Ah, tá. Mamãe vai limpar.
tá? Então, Mamãe eu vai vou bem pesado. Tá bom, eu meu vou amor. naquilo. Tá bom, tá bom. Vai lá no vasinho, que a mamãe já vai ali, tá? Ai. Carol, vamos a um brinde, então, para Sim, finalizar Cleo. o nosso episódio. Saúde. Um brinde ao matrimônio e ao patrimônio. Amém. Amém. Obrigada, Cleo. Por nada. Então, já vamos nos despedindo aqui. Pedir que as pessoas assistam, quem não pôde estar conosco aqui ao vivo, né? E na próxima semana a gente retoma com mais um assunto super interessante. Isso aí. Beijão. Até semana que Beijo, vem. tchau, tchau. Até, tchau, tchau.